Olá pessoal, meu nome é Ives Fernando, sou professor de ciências e hoje vamos ter mais uma aula de ciências do 7º ano, onde iremos abordar o equilíbrio termodinâmico e a vida no nosso planeta Terra. Quando se fala de equilíbrio termodinâmico, a gente tem que falar de temperatura. E o que é a temperatura? Temperatura é a medida de energia cinética das partículas de um corpo e está relacionada com o movimento dos átomos das moléculas ou íons que o constituem, podendo ser chamadas de agitação térmica, onde os corpos têm energia térmica devido a esse movimento. A temperatura de um corpo é a medida da intensidade da agitação térmica de suas partículas. Quanto maior a velocidade de suas partículas, maior será a temperatura de um corpo. Por exemplo, em um ambiente, há momentos em que todos os objetos estão em equilíbrio térmico, ou seja, estão na mesma temperatura. Dentro do equilíbrio térmico, a gente também tem que falar sobre o calor. O calor é a energia que se transfere de um corpo mais quente para outro menos quente. Corpos com temperaturas diferentes, uma energia que está transitando, que aquece algo, por exemplo, uma xícara contendo café quente, é deixado sobre a mesa. Depois de algum tempo, o café ele vai estar frio. Isso acontece por quê? O café ele está quente, ele cede calor para todos os materiais que estão em contato com ele e estão com menor temperatura, como a louça da xícara. E quanto ao equilíbrio térmico, é quando dois corpos estão em contato e têm a mesma temperatura. Enquanto o café quente vai transferindo energia térmica para o ambiente, o café esfriando e o ambiente vai aquecendo. Depois de algum tempo, a temperatura do café não diminui, nem o ambiente aquece mais, ou seja, suas temperaturas se estabilizam. Como é uma forma de energia, o calor ele é emitido utilizado em Joule. Quando se quer expressar a quantidade de energia térmica que alimentos podem produzir, utiliza aí a unidade que é chamada de caloria. A relação entre caloria é o Joule ou uma caloria, que é igual a 4,186 joules. Então vamos falar sobre o equilíbrio termodinâmico. Lembram-se do que é o calor, que é uma energia que está em constante movimento? Nesta imagem que você está vendo, a gente tem aí duas caixinhas, uma caixinha vermelha e uma caixinha azul. Na caixinha vermelha é onde está concentrado a maior temperatura. E a caixinha azul é onde está concentrado a menor temperatura. O que é que diz o calor sobre o calor? Diz que o calor vai ser uma energia que vai ser transferida de um corpo mais quente para um corpo menos quente, ou seja, de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem uma menor temperatura. Quando a gente encosta essas duas caixinhas, o que é que vai acontecer? O calor ele vai ser transferido para outra caixinha. Observe que a caixinha vermelha ela está transferindo o seu calor para a caixinha azul até ambos ficarem com a mesma temperatura. Por isso que as duas caixinhas agora elas estão lilás, porque está ocorrendo aí um equilíbrio termodinâmico, onde as duas caixinhas apresentam a mesma temperatura. E aí a gente tem outra imagem de um equilíbrio termodinâmico, onde eu tenho a temperatura A e a temperatura B. E como vocês podem observar, de novo, o calor, como ele é uma energia que está em constante movimento, ele vai sair de um corpo que está com a maior temperatura para um corpo com a menor temperatura, para que ambos os corpos fiquem com a mesma temperatura. Isso que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Mais outro exemplo de equilíbrio termodinâmico. Veja que de um lado
dessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem a água fria e do outro lado a gente tem a água caliente, ou seja, a água quente. Quando a gente mistura as duas águas, no caso é a mistura de água fria com a água quente, que a gente pode chamar também de água tíbia, o que é que vai acontecer? A água ela vai ter a mesma temperatura. Ela vai ter o mesmo equilíbrio, ela não vai ter a temperatura da água fria e nem vai ter a temperatura da água quente. Vocês conhecem o que é um mapa mental? O mapa mental é quando você pega um assunto e pega todas as informações que são importantes em relação àquele determinado assunto e coloca numa única folha. Então, nesta imagem que vocês vão ver agora, a gente tem um exemplo de um mapa mental sobre o calor. Brincando um pouquinho aí de São João, a gente tem uma fogueira que está sendo incendiada, que é o calor, né? O calor a gente sabe que é uma energia térmica que ela vai estar sempre em trânsito. Então, quando se fala de calor, a gente tem o calor sensível. O calor sensível se trata da variação da temperatura. A gente tem o calor latente, quando se fala da mudança de estado físico dessa substância. A gente tem também sobre o calor a dilatação térmica, é quando as substâncias elas irão sofrer dilatação. Daí sobre dilatação a gente vai ver dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. E sobre a transmissão do calor, a gente tem a condução do calor, a convecção e a radiação do calor. A condução do calor é quando um calor ele é transferido de um corpo mais quente para um corpo menos quente. Quando você coloca ali uma assadeira no fogo, uma assadeira de metal e liga o fogo, aos poucos ela vai ficando quente. A convecção não. A convecção é quando você utiliza uma panela com tampa ou uma panela de pressão, onde a energia térmica ela vai estar ali sempre em transição, mas ela não vai sair, né? Ela vai ficar ali dentro, sempre rodando, 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 rodando. E a gente tem também a transmissão desse calor por radiação. Quando se fala de radiação, a gente está falando daquele calor que a gente vai absorver através do Sol. E falando sobre equilíbrio termodinâmico, a gente tem que falar um pouco sobre a vida na Terra. A vida na Terra vem acontecendo algumas mudanças climáticas que são causadas por esse calor. As mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, aquelas que são causadas pelo homem, estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, que são dos automóveis, das indústrias que são usinas termoelétricas, queimadas, desmatamento, decomposição do lixo e etc. A partir do final do século XVIII, que teve a Revolução Industrial, e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, o que gerou um grande aumento de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As décadas de 1990 e 2000 foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. Poderá haver um aumento de temperatura média global entre 1,8 e 4,0 graus Celsius e um aumento do nível do mar entre 0,18 e 0,59 metros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. E qual vão ser os vilões da mudança climática? Quem são realmente os vilões? É a queima de combustíveis fósseis, dos automóveis, das indústrias, das usinas termoelétricas, as queimadas, desmatamento, decomposição de lixo e etc. Dentro do equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra, será que dá para interromper o aquecimento global? Vejam só, muitos prejuízos
já foram causados pela ação indevida do homem na natureza, inclusive o aquecimento da superfície da Terra acima do normal. São irreversíveis, ou seja, não dá para consertar ou voltar atrás, por décadas ou séculos. As espécies que forem extintas, por exemplo, nunca mais existirão. Se o grau de aquecimento global será maior ou menor, depende muito da vontade dos governos e das pessoas em implantarem ações que resultem na redução da emissão desses gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós demonstrar disposição em contribuir com a diminuição dos efeitos das mudanças climáticas e buscar soluções de adaptações a uma nova realidade de vida. Você, que já nasceu em um mundo consciente de que a Terra precisa de cuidados e atenção, pode ajudar bastante na conscientização dos mais velhos, dos governantes e dos meios de comunicação. E agora a gente vai falar sobre as consequências do aquecimento global. As consequências do aquecimento, do aumento da temperatura, são graves. E são graves para todos os seres vivos, incluído o homem. O aquecimento global tem impactos profundos no planeta. Extinção de espécies, animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade das chuvas, interferindo, por exemplo, na agricultura, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos, por exemplo, tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor, secas prolongadas, entre outras. Essas conclusões elas foram obtidas após análise dos diversos cenários de emissões de gases de efeito estufas para os próximos 100 anos, feitas pelos cientistas do IPCC. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam, por exemplo, que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius, em 10 mil anos, contados desde o fim da última glaciação até 10 mil anos atrás, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos. A continuar o ritmo de aquecimento global que se observa nas últimas décadas, está rápida essa transformação. E aí, o professor Paul Crutzen, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1995, está a definir que os últimos 200 anos, a partir da Revolução Industrial, como o Antropoceno, isto é, uma era geológica dominada pelas transformações ambientais globais causadas pelas atividades humanas. E o que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é um fenômeno natural que faz com que a temperatura da superfície da Terra seja favorável à existência de vida no planeta. Se ela não existisse, a temperatura média da superfície da Terra seria menos 18 graus Celsius, ao invés dos 15 graus Celsius que temos hoje, ou seja, 33 graus Celsius menor. Para entender o efeito estufa, pense em um ônibus parado sob a luz do sol. Os raios chegam com radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior, que é o calor. Esse calor, radiação infravermelha, procura sair pelos vidros, mas tem dificuldade de passar por eles. Ou seja, uma parte fica presa dentro do ônibus, aquecendo. O mesmo ocorre com a nossa querida atmosfera da Terra. Alguns gases, como o vapor de água e gás carbônico, funcionam como o vidro do ônibus, deixando entrar a radiação ultravioleta, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Quando aumenta a concentração de gases na atmosfera, por exemplo, do gás carbônico, o efeito estufa ele fica mais intenso e, portanto, fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento de baixa atmosfera.
elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. E falando da vida da nossa Terra, o que é o desmatamento das florestas tem a ver com as mudanças do clima? No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufas são provenientes de queimadas e desmatamento. Por isso, é muito importante encontrar caminhos para o desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros, que são Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas, sem que seja necessário degradar essas regiões. E como é que você pode ajudar a reduzir os efeitos das mudanças climáticas? É preciso mudar os nossos hábitos e costumes. Além daquelas recomendações básicas, apagar a luz quando sair do quarto, fechar a torneira enquanto escovar os dentes, fechar o chuveiro enquanto se toma um banho, separar o lixo reciclável, não jogar pilhas no lixo comum. Veja outras dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são muito importantes para reduzir a temperatura máxima. As árvores trazem sombra e frescor a um ambiente próximo. Elas, sem gasto de energia, como pode ocorrer com o ventilador ou o ar-condicionado, uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Pintar telhados com tintas relativas também diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfaltos e concreto também está protegida das inundações, que, com as mudanças climáticas, tendem a ser cada vez mais frequentes. O Brasil é o único país que fabrica automóvel flex, ou seja, funciona com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, de preferência a esse combustível no Brasil. 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes das queimadas e desmatamento. Por isso, é muito importante encontrar caminhos para o desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros. Bom, nesta imagem que você está vendo, é o que pode acontecer daqui a 200 anos. O calor retido na Terra, devido à produção de gases, devido à queimada, devido à queima de combustíveis fósseis. Essa imagem que você vê é a imagem da Terra retendo o calor e derretendo as nossas calotas polares, onde irão acontecer várias mudanças climáticas. E nessa próxima imagem a gente vê bem real essa questão do efeito estufa. Observe que eu tenho a luz do Sol que já está entrando, que já está passando pela nossa atmosfera. Mas, além do Sol, a gente também tem a indústria, que está causando ali o acúmulo de gás carbônico no ar. E esse acúmulo de gás carbônico no ar, ele aumenta o efeito estufa. Além disso daí, a remoção desse gás carbônico do ar pela fotossíntese de plantas e águas pode diminuir esse efeito. Nessa próxima imagem, a gente vê o nosso planeta, o que utilizamos, né, para contribuir cada vez mais para que a temperatura média da Terra ela aumente, né, onde a gente vê desmatamento e queimadas, CF6, queima de combustíveis que são derivados de petróleo e etanol, a radiação absorvida por gases de efeito estufa e combustíveis fósseis sendo liberados por indústrias. Então a gente observa que existe a radiação que está escapando, a absorção, né, da nossa atmosfera desse calor, né? A gente vê aí uma camada de atmosfera que vai bloqueando, né, que o calor ele volte para o espaço. E aí volta para a Terra e aumenta o nosso efeito estufa. Mais uma imagem, como vocês podem ver, só que aí a gente tem a imagem dos automóveis, das cidades e do Sol.
Veja só o Sol, que é a radiação, que é o calor por radiação. Uma parte do calor ele vai atravessar a atmosfera. A outra parte do calor ele vai ser refletido. Só que esse calor que atravessa a atmosfera, ele não consegue voltar. E o calor que são emitidos pelos gases poluentes das indústrias, das cidades, observe que quando ele chega na nossa atmosfera, ele volta para o nosso planeta, aumentando a temperatura média da Terra. Então, como consequência disso, a gente tem aí, nessa imagem que vocês estão vendo, né, um urso polar, onde as calotas polares estão derretendo, mudanças climáticas, cidades, né, superpoluídas, e indústrias gerando aí poluentes, gerando gases, sem nenhuma preocupação com o nosso meio ambiente. E agora é hora da gente fazer um pequeno experimento falando sobre condução de calor. Eu queria que vocês vissem como é que ocorre essa condução do calor, onde eu tenho um corpo que está quente e vai passar essa energia do calor para um corpo que está menos quente. Você sabe que um corpo mais quente, né, ele tende a passar esse calor para um corpo que está menos quente. Então aqui eu estou utilizando 2 tijolos. Se você observar aqui, eu tenho um fio, né, que ele é, a substância dele é um metal, e eu tenho aqui vela, que é parafina. A partir do momento que eu for acender essas velas aqui, o calor, né, da vela vai ser absorvido por esse metal e ele vai ser transferido para essas parafinas a ponto de fazer essas parafinas caírem aqui nessa minha tela de metal que eu preparei em casa com papel laminado e jornal. São materiais que você pode encontrar dentro do seu lar. Então vamos dar início ao nosso experimento de condução de calor. Só vou precisar acender aqui essas velinhas. Acendi uma vela. Outra vela. Observe aí que o calor ele está sendo transferido para o metal. E aos poucos vocês vão perceber que essas parafinas elas vão cair uma por uma. Bom, pessoal, a gente acabou de ver uma aula sobre equilíbrio termodinâmico. No equilíbrio termodinâmico, a gente estudou sobre o calor. E na realidade, o que é o calor? O calor nada se trata de uma energia que vai estar sempre, como é que eu posso dizer, em movimento. A gente viu o que era um equilíbrio termodinâmico. E nesse equilíbrio termodinâmico, vocês puderam observar que um corpo que tinha uma temperatura maior, quando ele chegava perto de um corpo que tinha uma temperatura menor, eles se juntavam, ambos ficavam com a mesma temperatura. E isso era o que era equilíbrio térmico, o equilíbrio termodinâmico. Depois eu comecei a falar sobre o efeito estufa, que é muito sério. O efeito estufa ele tem sido causado pela ação do homem, pela ação das indústrias que nós temos, pela ação dos nossos carros, pela ação dos gases que nós estamos emitindo, porque esses gases, quando eles vão para a nossa atmosfera, eles voltam. E quando eles voltam, eles aumentam a temperatura global da Terra. E se a temperatura média global da Terra ela for aumentada, o que é que vai acontecer? Alguns desastres ambientais,
como furacões, tempestades, desertos. E por fim, a gente terminou com o experimento de condução de calor, que foi bem simples e com materiais que você pode utilizar dentro de casa mesmo. Você pode sair lá procurando por trás da sua casa ou em algum armazenamento que tenha, que seu pai guarda as ferramentas, e você pode pegar um fio, pegar uma vela e aí fazer esse experimento sobre condução de calor. E por fim eu me despeço de vocês e até a próxima.